Senhora Lewis, de Pat Callahan. Esta é uma biografia romanceada da poetisa e escritora Joy Davidman, depois Joy Gresham, e mais tarde, quando ela se divorciou e acabou sendo diagnosticada com câncer, Joy Lewis, esposa do C.S. Lewis. A autora, a Pat Callahan, escolhe contar essa história da narrativa de primeira pessoa como se fosse a própria Joy contando. Aí a gente tem alguns flashes da infância dela, mas muito mais o romance concentrado na sua vida adulta, do momento em que ela se converte até ela começar a se relacionar com Lewis, mostrar os problemas que ela estava enfrentando no primeiro casamento dela, vir a se divorciar, começar a viajar para a Inglaterra, Londres e especialmente Oxford, vir a se casar com Lewis, ser diagnosticada com câncer e acabar morrendo aos 45 anos de idade. Isso a grosso modo. Quais são os probleminhas aqui? As coisas que me incomodaram mais. Quando a autora começa a desenvolver o relacionamento do Lewis com a Joy, passando daquela amizade, daquela admiração que eles tinham, o fato de ambos terem se convertido já como adultos e, portanto, terem muito em comum, e ir caminhando por uma transformação desse relacionamento numa coisa mais romântica, eu acho que a autora acaba sendo um pouco melosa demais. Isso me incomodou. Especialmente quando você vê um escritor do porte do Lewis dizendo algumas banalidades que ela coloca aqui. Os diálogos são todos inventados, a própria Callahan assume isso. E esse é um outro probleminha do livro. Não o fato dela ter inventado, porque isso sempre acontece, né? Se você pega figuras históricas, você sempre vai ter que improvisar um pouco. Mas eu acho que ela se alicerçou demais nos textos que ela descobriu, que ela teve a oportunidade de ler da própria Joy, especialmente os poemas e os sonetos que ela dedicou ao Lewis. E aí você usar como alicerce de várias e várias cenas, de vários e vários momentos do romance, poesia lírica, né? Eu acho questionável, eu acho problemático, porque poesia não é um texto denotativo. É um texto conotativo, é um texto cheio de metáforas, é um texto aberto a interpretações. Então isso eu achei um pouco problemático, isso me incomodou um pouco. Ela ter especulado tanto com base nos poemas e nos sonetos. Agora, devo dizer, abrindo um parênteses aqui, que eu fiquei muito interessada em ler os sonetos e os poemas. Já foram publicados lá fora, né? Mas aqui eu não sei se algum dia serão. Então tem esses dois probleminhas. Eu achei que ela foi um pouco melosa, ela caiu em alguns clichês aqui, e achei que ela se apoiou demasiado para criar os episódios, para criar, né, as cenas e os diálogos nesses textos da própria Joy. A correspondência entre a Joy e o Lewis se perdeu, ela foi destruída, e cobre mais ou menos uns 6 anos da vida dos dois, entre 1950 e 1956. Então tem muita coisa que realmente tem que ser base de especulação, e tem inclusive posturas muito diferentes sobre quem foi essa mulher. Alguns biógrafos, como o Alistair McGrath aqui, estão mais inclinados a achar que a Joy era uma interesseira. E que os próprios amigos íntimos do Lewis achavam isso, que ela estava se aproximando do Lewis, querendo que realmente ele resolvesse os problemas dela, cuidasse dos filhos dela, né, se casasse com ela, para ela se libertar daquele casamento horroroso, que era o primeiro casamento dela. Mas quando o McGrath, por exemplo, coloca isso nesse livro, né, que os amigos mais íntimos do Lewis achavam isso, ele não cita diretamente qual foi a fonte que ele usou. Tem várias notas de rodapé nessa biografia, mas não tem dessa passagem. Aí eu fiquei assim, quem eram esses amigos íntimos? Enfim, quando você chega nesse outro aqui, o Duras, autor de Tolkien e Lewis, O Dom da Amizade, e esse outro livro, Manual Prático de Nárnia, o Duras já tem um olhar sobre a Joy mais benevolente, mais simpático. E aqui a Callahan escolhe mostrar essa mulher muito problemática, muito carente também, muito cheia de problemas, com muitos problemas de saúde desde o princípio, com uma infância não muito feliz e com um primeiro casamento muito ruim, mas profundamente apaixonada mesmo pelo Lewis. Então essa é o retrato que a Callahan resolve nos dar da Joy. Eu gostaria de acreditar nesse retrato, mas eu tenho que reconhecer que esse excesso de
apoio, né, que ela parece ter nos sonetos e nos poemas da Joy dedicados ao Lewis é problemático. Eu também gostei do retrato que ela trata dos dois, né? Ela faz um retrato muito bom, né? Tanto do Lewis quanto da Joy, apesar de algumas dessas frases banais que ela coloca nos lábios dele, por exemplo, e nos dela às vezes. E tem momentos bonitos. Mas a gente talvez tenha que escolher, afinal, se a gente vai acreditar nesta Joy ou na Joy que o McGray e outros biógrafos do Lewis parecem ter acreditado. O retrato que a Callahan dá da Joy, mais simpático, né? Bastante, segundo ela mesma, né? Procurando fazer justiça a essa mulher, apesar dos seus muitos defeitos que ela não esconde. O retrato que ela traça da Joy é mais parecido com a boa vontade do Durias aqui. E é isso.